vamos voando, bater um papo com ela, adoro. Nutricionista funcional. Doutorado, já tem, eu acho que agora ela já se formou. Estou falando de Natália Colombo, bem-vinda! Tudo e você? Tudo bom. Ai, como é bom quando você vem. É assim, ó, vamos aprender muito. Gente, tudo que vocês quiserem perguntar, vocês perguntem, porque ela sabe tudo. Eu não tô exagerando. Terminou ou não terminou o doutorado? Ainda não. Falta um pouquinho, tá no meio, tá no meio. Já fez mestrado, doutorado, é uma loucura, super novinha. Tá aí, mãe do JP. Do JP também. Bem-vinda, porque o assunto hoje é muito legal. Muito legal. E eu vou deixar uma pergunta agora para o início, que você só vai me responder no final da pauta. Tá bom. Claro que com as explicações a gente vai ver se a gente consegue acertar ou adivinhar. O que é melhor? Escolher um alimento com índice glicêmico mais baixo ou com carga glicêmica mais baixa? Sendo que a gente sabe que alguns são pegadinha que podem apresentar aí essas duas características no mesmo alimento. Daqui a pouquinho, no final da pauta, a gente responde. Combinado. Vamos começar, então, pelas explicações, né, de índice e carga glicêmica, Nath. Vamos lá. Bom, então, na verdade, o que é o índice glicêmico? O índice glicêmico, ele é um valor que é calculado tomando como base o pão branco e o açúcar, que é, na verdade, a velocidade com que determinado alimento se transforma em açúcar, se transforma em glicose no nosso corpo, e esse açúcar é absorvido. Então, como é que esse alimento ele vai ser absorvido? O nosso pâncreas produz insulina, e aí esse aumento de insulina vai fazer com que esse açúcar entre dentro da nossa célula. Quando você come um pão francês, por exemplo, ele tem um índice glicêmico alto, ou seja, ele se transforma em açúcar numa velocidade muito rápida. Da mesma maneira, o seu pâncreas produz muita insulina para colocar esse açúcar dentro da célula. E aí, em seguida, você tem, que a gente chama, pode ter um efeito rebote, porque você vai ter uma queda muito brusca dessa insulina. E logo em seguida, você vai sentir fome, você vai sentir vontade de comer mais carboidrato. Por quê? Porque essa elevação se deu de uma maneira muito rápida. Certo. Enquanto que se você come, por exemplo, uma batata doce, ela vai se transformar em açúcar no nosso corpo de uma maneira mais gradual. Então, o pâncreas não precisa produzir uma insulina na velocidade tão rápida. Então, o que acontece? Você fica saciado durante mais tempo e você não tem uma oscilação tão importante assim nos níveis de insulina. E aí é considerado um índice glicêmico médio, me parece, a batata. Isso, médio. Só que a minha pergunta é a seguinte. Antes de entrar na carga glicêmica, entendi o mecanismo. Comemos o carboidrato com alto índice glicêmico, pâncreas produziu um tantãozão de insulina para colocar isso dentro da célula. Só que a gente sabe que às vezes essa insulina não dá conta de colocar tudo. Exatamente. Isso tem alguma coisa a ver com o índice glicêmico ou não? Na verdade, o que acontece? Isso também tem a ver com o índice glicêmico. Isso tem a ver com vários fatores. Tem a ver com o índice glicêmico, tem a ver com a qualidade do alimento, então composição. Então, não só a questão do índice glicêmico, mas o que mais tem nesse alimento, né, em termos de outros alimentos. E também tem a questão do pâncreas, né? Então, imagine ao longo de uma vida inteira, uma pessoa que acorda e come de manhã um pão francês com manteiga e um café com leite. Aí depois no almoço ela come uma bolacha água e sal, no lanche da manhã, no almoço come um arroz branco, depois de tarde ela come uma banana e depois de noite ela come um sanduíche de pão francês. É uma pessoa que está gerando picos de insulina importante ao longo de todo o dia. Então chega uma hora que o pâncreas fala, cara, não aguento mais produzir insulina, tô cansando. Entendi. E aí essa pessoa começa a desenvolver uma resistência à insulina, ou seja, como se essa insulina não tivesse sendo suficiente para chegar lá e dar esse estímulo para nossa célula utilizar esse açúcar. Perfeito. E aí a pessoa começa a ter uma glicemia aumentada, que a longo prazo se transforma numa diabetes. Então, tudo começa, no final, vamos falar bem a verdade, entendendo esse bendito desse índice glicêmico para você tomar a atitude certa e a escolha certa para não fazer isso com o seu pâncreas uma vida inteira. Sim, e isso é muito comum, né, Carol? Uma das coisas que eu mais recebo no meu consultório são pessoas que chegam para mim, olha, a minha alimentação é saudável, eu não consumo alimentos industrializados, e na maior parte das vezes a alimentação é realmente saudável. Só que é uma alimentação riquíssima em carboidrato, onde a pessoa gera picos de insulina o tempo todo. E a gente precisa considerar que a insulina, ela é um hormônio lipogênico. Ou seja, se você dá muito pico de insulina, você está dando estímulo o tempo todo para o teu corpo acumular gordura. E uma das regiões onde esse pico de insulina, onde esses picos múltiplos de insulina vai ter um efeito maior nesse acúmulo de gordura, é, por exemplo, a região abdominal, no corpo todo. Mas acúmulo de gordura na região abdominal
abdominal é muito característico de picos de insulina, né? Então, às vezes, a pessoa come pouca quantidade de comida, tipo, olha, mas eu como, se for pensar em calorias, eu não como quase nada. Só que alimentos de alto índice glicêmico durante todo o dia. E não falando só da parte estética e do acúmulo de gordura que incomoda na barriga, coisa e tal, nós estamos falando uma parte saudável. Você tocou num assunto importante, que é uma ferida, né? Você vai fazer isso com o seu pâncreas a vida inteira? Tipo, se faça essa pergunta. Você quer fazer isso com o seu pâncreas a vida inteira? Exato. Legal? Achar que o brigadeiro é o prazer, colocar, né? Achar que o pastel é tudo de bom. Então, tem que ter esse além esse da questão simplesmente do que você está fazendo com o seu pâncreas, a gente precisa pensar que esses picos de insulina, eles estão relacionados desde acne, a gordura localizada, pensando em parte estética, por exemplo, até outras questões mais sérias, como, por exemplo, diabetes, síndrome metabólica e até na própria questão do câncer. Né? Então, assim, ele vai impactar em várias fases e em várias questões. A gente está falando de estética, mas... E uma outra coisa que a gente também tem que pensar, além da questão das refeições, é a pessoa que belisca, né? Então, tem muita gente que come pouco, mas belisca o dia inteiro. Então, quanto mais vezes você belisca, o que você está fazendo? Mais picos de insulina você está dando ao longo do dia, mesmo que seja em quantidades pequenas. Então, o hábito de beliscar... Também não é legal. Muito negativo. Mesmo, agora vou te fazer uma pergunta e vamos entrar nesse universo das frutas. Não vamos falar de carga ainda, nós estamos no índice glicêmico. A fruta é um negócio que é uma polêmica, né, Nath? Que assim, ou coisa linda, ou coisa gostosa, colorida, a natureza é perfeita e tal. Porém, as frutas são fonte de carboidrato, de açúcar, frutose, certo? Sim. Tem índice glicêmico. Sim. É importante que a gente também, porque a gente está falando aqui do pão refinado, que é farinha, é muito diferente do que a natureza nos dá, que é a fruta. Sem dúvida. Porém, são duas fontes que dão aí frutose, enfim, essa e essa glicose. Geram picos de insulina. Geram picos de insulina. Como é que a gente interpreta índice glicêmico no mundo das frutas? Então, na verdade, o que vai acontecer? Dependendo da fruta, porque quando a gente fala de índice, né, ele é muito relativo. Tanto que depois a gente, enfim, já não vou responder a pergunta antes. Não responde ainda. Mas assim, o índice, ele pode ser relativo. Então, o que acontece? Uma banana, por exemplo, ela é uma fruta que, principalmente a danica, tem um índice glicêmico alto. Então, não é que você não vai consumir, mas existem algumas dicas, que depois a gente vai falar disso, de como consumir, em que momento consumir. Mas uma pessoa, por exemplo, que já tem uma alimentação com índice glicêmico alto, aquela pessoa lá que a gente deu exemplo que come o pão de manhã, que come o arroz branco no almoço, que come uma bolacha à tarde, uma pessoa dessas, que é mais comum do que a gente pensa, né? Que come uma banana sozinha no meio do dia, ou fica beliscando um pedaço de melancia, um pedaço de manga. Da mesma forma, independente de ser saudável, ela vai gerar picos de insulina. Então, os picos de insulina, independente da... É óbvio que é muito melhor você gerar picos de insulina com uma fruta do que gerar com uma bolacha com sal, por exemplo. No entanto, você está gerando picos de insulina. Então, quando a gente pensa é saudável, isso aqui é natural, tal, tem uma parte ótima dessa história. Mas quando a gente lembra do índice glicêmico e do pâncreas trabalhando e da liberação de insulina, cuidado também. Exatamente. Aí, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma dinâmica com um ingrediente, como ele se transforma, o índice glicêmico dele muda. Por exemplo, a batata. A gente tem batata crua, batata assada e batata no purê. Purê, é verdade, purê. Cada índice glicêmico aqui acaba sendo diferente de um mesmo alimento. Mas agora vamos para carga glicêmica, para a gente juntar tudo. Vamos lá. Bom, carga glicêmica, ela é um pouco diferente. Por quê? A carga glicêmica, ela considera a quantidade e ela relaciona a quantidade do que você come com o índice glicêmico. Então, a gente faz esse cálculo considerando índice glicêmico e quantidade. Porque se você parar para pensar, você pode comer uma bolacha com sal e ela vai gerar determinado pico. É diferente você comer uma bolacha e você comer um pacote de bolacha. É diferente, Então, a carga glicêmica, ela vai contabilizar a quantidade. Inclusive, a gente consegue ter uma ideia muito melhor quando a gente contabiliza não só em uma refeição, mas no dia todo. Então, a gente consegue ter uma ideia de como é que está todo esse dia em relação à quantidade ingerida de carboidrato versus o índice glicêmico. Então, a gente consegue ter uma ideia exata do que está acontecendo. Só que também já existem, inclusive a gente tem, né, no PowerPoint, né, Ju? Vamos colocar, Glaucio, primeiro? Então, que a gente tem alguns alimentos que fazem parte do nosso dia a dia, que são, né, aqueles que todo mundo come, para dar uma discutida a respeito disso. Ainda não tá? Você me avisa. Vamos falar da melancia, porque é isso que me chamou a atenção. É verdade que a melancia tem índice glicêmico
é alto e a carga glicêmica baixa. Exatamente. É isso que é o inverso. Exatamente. Mas como pode? Exatamente, porque o que acontece? A melancia, por mais que ela gere um pico de insulina, a quantidade de carboidrato que ela tem não é tão alta assim. Por isso que, na verdade, quando a gente fala da questão da carga glicêmica, a gente precisa contabilizar como é que está toda essa ingestão de carboidrato. E aí a gente consegue sim ter uma ideia de como isso impacta na insulina. Tá. Porque assim, a gente está falando de alimentos que geram estímulo em insulina. Porém, tem outros fatores fora dos alimentos que também podem gerar essa oscilação. Então, na verdade, às vezes um alimento pode causar um pico, só que a quantidade de carboidrato é baixa. Então, na verdade, como que o cálculo que a gente faz da carga é a quantidade versus o que ela causa. Entendi. Então, é diferente você comer uma fatia de melancia e você comer uma melancia. Entendi. Ou você tomar um suco de melancia. Porque o suco, na verdade, é uma maneira de você aumentar e muito o índice glicêmico dos alimentos. Então, quando você come uma laranja, você tem um índice. Quando você toma um suco de laranja, você vai usar para fazer um suco de laranja o quê? Pelo menos 3, 4 laranjas. E aí você tira as fibras, então você tem um índice maior. E você também tem uma carga maior. Nesse caso, maior, porque você usa mais para fazer Exatamente. suco. Ai, que legal! E aí a questão do suco de fruta, né? Que a gente sempre fala. A natureza, ela é incrível. Ela dá pra gente a fruta e, poxa, a gente quer fazer um suco. Coitada da natureza! Ela deu água de coco, né? A água de coco a gente pode tomar, água né? de coco, ótimo. Água de coco não dá pra fazer. A gente toma água de coco, mas a fruta então a gente tem que comer. Exatamente, é o ideal. Vamos colocar então primeiro na tela, é o arroz. Vamos lá, vamos entender aí esse universo do índice glicêmico do arroz. Ele tem, então, em 150 gramas, o índice glicêmico 57, uma carga glicêmica 18. Olha a diferença disso. 57 é considerado médio. De médio para baixo. Só que ele tem bastante carboidrato. Então, ele tem uma carga glicêmica alta. A carga é de quanto a quanto a variação? A carga, na verdade, ela varia. Ó, para você ter ideia, abaixo de 10, a gente fala que é um alimento de baixa carga glicêmica. Tá. De 11 a 19, de carga moderada. E acima de 20, uma carga alta. Alta. O que tem carga alta que você poderia citar? Assim? Por exemplo, um pão francês tem uma carga alta. Tá. E a gente já vai falar da tapioca daqui a pouco, que tem tapioca aqui. Vamos aproveitar para falar do arroz? Vamos falar do arroz, já que a gente está falando. Ah. Então, quando a gente fala de arroz, né, o que a gente sabe que interfere no índice glicêmico? Na verdade, são várias coisas. Até a gente falou da banana, até puxando também para a banana. Entre o que interfere no índice glicêmico, a gente tem o processo de cozimento, tá? Que a gente já vai falar quando a gente falar do arroz. Tá bom. O processo de amadurecimento das frutas. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa banana, dessas que eu trouxe aqui, ela tem um índice glicêmico alto. Quando eu pego uma banana verde, ela tem um índice glicêmico muito baixo. Por quê? Porque ela tem muito mais amido resistente, que se transforma em frutose quanto mais ela for amadurecendo. Tá. Ou seja, dependendo do grau de maturação do alimento, ele vai ter o índice glicêmico mais baixo. O arroz branco, por exemplo, ele tem um índice glicêmico moderado a alto. Isso quando a gente fala de índice glicêmico. Tá. E o que a gente sabe? Tem um estudo bastante recente que ele fala que se você cozinha o arroz, então meia xícara de arroz com 1 colher de chá, o estudo foi com óleo de coco. Com óleo de coco, você consegue baixar o índice glicêmico. Além disso, se você pega o arroz e faz hoje e deixa na geladeira e vai consumir só amanhã na hora do almoço, então o fato de você deixar esse arroz na geladeira por pelo menos 12 horas, você faz com que parte desse amido se transforme em amido resistente. Ou seja, você baixa o índice glicêmico do arroz. O arroz no dia seguinte é melhor do que fresquinho. Adorei isso. Exatamente. Sério? Sério. Nath, que legal. Que isso interessante é muito legal. isso. E isso vale, inclusive, para o macarrão. Então, o macarrão, quando a gente fala do macarrão, o macarrão al dente é mais interessante do que aquele. Porque ele tem um índice glicêmico mais baixo do que aquele que cozinha. E se você fizer o mesmo processo de resfriar e consumi-lo depois, o que ninguém acha que a maior parte das pessoas não faz com macarrão, difícil, né? Mas você tem sim uma maior transformação desse amido em amido resistente. Então você tem um índice glicêmico mais baixo, você tem uma menor absorção desse carboidrato. Interessante, né? Show! Agora, quando a gente fala de um arroz como esse, você trouxe o cateto, né? Isso. Que não é refinado. Isso. O índice glicêmico dele é bem mais baixo. É mais baixo. Mas e a carga? Então, porém, a carga glicêmica se equivale. Exatamente. Por quê? Porque é um carboidrato. Embora a velocidade de absorção seja menor. Entendi. Que louco, né? Daqui a pouco a gente vai responder a nossa pergunta. Vamos pro próximo aqui na tela, que é a super batata. Vamos lá, olha lá, a batata cozida. O índice glicêmico é 81 e a carga glicêmica 13.
81 é alto do alto do alto. Alto. Certo? E a carga moderada. Moderada. Aí onde é que tá a nossa batata, então? Ali. Aqui tem a versão purê e versão cozida. Por quê? Bom, então o que acontece? Quando a gente, até vou começar falando da assada. Tá. Quando a gente assa a batata, o que a gente faz? A gente coloca um calor muito maior nela do que ela, por exemplo, na água junto com uma panela cozinhando. Tá. Esse calor é como se ele desidratasse o amido. Então é como se esse amido, como se a gente absorvesse muito mais esse amido que foi desidratado e quebrado. Então o índice glicêmico de uma batata assada é superior ao de uma batata cozida. Fui, sério? Sério. Então aquela do forno, mó delicinha com alecrim, você fala, nossa, tá no forno, não tá frita, tá no forno. Exatamente. É Superior. maior. É superior. E isso vale também quando a gente fala da batata doce. Inclusive, a batata doce assada, ela chega a ter o mesmo índice glicêmico de uma batata inglesa, por exemplo. E a pessoa acha que tá arrasando com a batata doce. Sim, é óbvio que assim, ela vai ter mais fibras, ainda assim o índice glicêmico é maior. E o que a gente tem que pensar também é que, no geral, você não vai pegar uma batata, pelo menos não deveria, e ficar comendo a batata sozinha. O tempo todo. Tá. Então, assim, o fato de você comer essa batata junto com alguma fonte de proteína, por exemplo, você consegue baixar o índice glicêmico. E aí também a gente entra numa outra questão. Então, a gente fala até da carga, né? Porque o índice glicêmico, ele não conta muito isso. Tá. Né? Então, assim, a gente sabe que se você fizer uma mistura, então colocar um azeite, colocar um frango no meio da batata doce, você já consegue diminuir esse índice, você retarda a velocidade de absorção desse carboidrato. Então, a melhor maneira de consumi-la é crua, que é muito difícil. Ou cozida. Na verdade, quando você tem a presença da água, né, você consegue manter esse nível adequado, menor do que assada. Do que assada. E o purê, né, eu trouxe o purê porque o purê, geralmente, você tá, além de você cozinhar, você tá amassando, e no purê você geralmente acaba comendo uma quantidade maior, né? Então você tem índice e carga. É difícil você o purê é mais contabilizar. pegadinha, né? Exato. Ela em rodelas a gente come um pouco menos. Que exatamente. Tudo é pegadinha, pelo amor de Deus, que loucura. Não é tão simples, Não, né? vamos botar na tela a perguntinha do público, ó, @VocêBonitaTV, vamos abrir pro público, hein? Aline, obrigada, um beijo. É verdade que o suplemento picolinato de cromo, ai, adoro, esse público é muito inteligente, ajuda a baixar o índice glicêmico da refeição? Vamos então entender o que é o picolinato de cromo e, de fato, se ele pode nos ajudar. Bom, o cromo é um mineral, né? Então, na verdade, como que o cromo ele vai agir? Ele não vai diminuir o índice glicêmico dos alimentos, então é assim que ele age. Tá. Como que ele vai agir? Ele vai melhorar a ação da insulina. Então, ele vai agir tanto nos receptores, onde a insulina se liga para fazer com que esse açúcar seja absorvido, como também na produção de insulina pelo pâncreas. Tá. Então, por que a gente fala que a utilização do cromo, por exemplo, ele diminui o desejo por carboidrato? Porque ele melhora a ação da insulina, tá? Então, não o cromo não é o único que faz isso. O vanádio tem um efeito muito interessante, o ácido lipóico tem um efeito muito interessante, então não é só um nutriente. E você, assim, como nutricionista, claro, gente, precisa de orientação, não pode sair tomando os negócios, a gente sabe que não funciona dessa forma. Sim. Mas, você acha que pode ser um recurso legal? Se a pessoa, assim, tem aí orientação que se tome todos os dias, um picolinato, ou de repente, Carol, tô no meu final de semana, hoje eu quero comer um prato de massa. Aí, minha nutricionista falou, então você toma um picolinato antes desse prato, come o prato que vai ser menos pior. Coisas desse tipo, ou não? Na verdade, assim, quando a gente fala de nutrientes... Que a gente fica nessa dúvida, né? Quando a gente fala de nutrientes, a gente não tem esse efeito. Então, se é o caso de uma refeição, por exemplo, um macarrão, então eu iria orientar que essa pessoa consumisse um macarrão com molho de carne moída, por exemplo, ou um macarrão integral. Tá. Agora, quando a gente fala de nutriente, eles vão agir sempre modulando muito mais do que é diferente de uso de um medicamento. Tá. Então, na verdade, é uma coisa que você vai ter o efeito a longo prazo. Não adianta tomar de mais vez do em que isso, Carol, o que gera esse desequilíbrio todo é a alimentação. Então, assim, não adianta a pessoa querer continuar comendo pão de manhã e bolachas durante o dia, porque, na verdade, a questão é arrumar primeiro a alimentação. O que pode acontecer é que, por conta desses picos múltiplos ao longo de uma vida, né, porque a gente está pensando agora, mas isso vem ao longo de uma vida. Hoje a gente fala sobre isso, mas antigamente
antigamente a gente não falava. Uhum. Então, assim, ao longo de uma vida toda, o que começa a acontecer? É como se os seus receptores, eles fossem saturando. Então, existem uma série de pessoas que começam a ter um metabolismo da insulina um pouco alterado. Tá. Então, às vezes, você ajusta os alimentos, mas ela continua com muita vontade de doce, que é aquela pessoa que fala, ai, eu não consigo, eu tenho muita vontade de doce, muita vontade de carboidrato. Tá cheio de já, acho que a maioria, super comum, exato. Então, nesse caso, esse tipo de suplemento pode ajudar. Tá. Então, não só isso, mas uma série de outras ações, porque daí você melhora, porque às vezes só tirar não é o suficiente. Não dá pra achar que é um milagre. Não, né? exato. Pode ser um recurso, mas não é um milagre. Exatamente. Mais perguntinha do público, olha lá, vamos ver quem escreveu pra gente? Até lá, vamos abrir, hein, gente? Vai mandando. Laís, um beijo. Qual é a carga glicêmica da mandioca? Vamos comparar a mandioca com batata? Olha que oportunidade ótima. Que quando a gente tá fazendo, até na culinária, a gente fala, pode trocar esse por esse, o que vale mais? Vamos falar do inhame ou cará, mandioca e batata. E aí, Nath? Bom, na verdade, a mandioca, ela tem um índice glicêmico parecido com a batata doce. Tá? E ela tem uma carga glicêmica também moderada. Por quê? Porque ela é carboidrato. A questão é a maneira como ela se comporta. Então, a velocidade em que ela é absorvida é mais lenta porque ela tem bastante fibra. Tá. Já o cará tem uma carga glicêmica um pouco mais baixa do que a mandioca e a batata. Cará e inhame é basicamente a mesma coisa, né? Então, vai ter uma carga glicêmica um pouco mais baixa e um índice glicêmico moderado. Tá aí. E o cará, inhame? Também. Ah, não, tudo igual. Isso. Mas então, assim, no ainda. final eles são tubérculos. São. E é parecido. Isso. A gente não tem essa relação de se você assar o inhame, por exemplo, vai ser diferente. Isso a gente não tem. Mas, a princípio, né, por conta das duas batatas terem a mesma relação, a gente indica esse tipo de alimento cozido. Não é que se você fizer, muita gente pergunta, mas e se eu fizer um pãozinho de batata doce? Então, aí a gente precisaria avaliar, porque daí, nesse caso, ela vai ser assada, cozida e depois assada. Então, nesse caso, a gente precisa avaliar toda a composição do pãozinho. Então, se você coloca óleo, se você coloca ovo, tudo isso tende a diminuir o índice glicêmico, mas não necessariamente a carga glicêmica, que é a quantidade de carboidrato. Fechou. Vamos responder mais uma pergunta do público e depois a gente vai pra tapioca. A tapioca aqui, não podemos esquecer da tapioca, que a tapioca vira febre. Todo mundo, comer uma tapioca, no café da manhã tem tapioquinha. E aí, será que é legal tapioquinha? Vamos ouvir a Nath pensando em índice glicêmico e carga glicêmica. Mais uma perguntinha, olha lá. Um beijo, Patrícia, obrigada. Quanto ao consumo da batata doce para um atleta de natação, é melhor consumir cozida ou assada? Agora vamos entrar naquele lance do quem pratica atividade física, qual a melhor maneira? Bom, na verdade assim, isso varia muito. Então, quando a gente fala do índice glicêmico, não é que então você tem que parar de consumir alimentos de índice glicêmico alto. Tá. Não, isso é errado a gente dizer. Porque em alguns momentos isso pode ser interessante. Então, por exemplo, num pré-treino, uma batata doce assada, eu não vejo problema nenhum. Por quê? Porque você vai praticar um exercício físico depois. Então, o que a gente orienta é que alimentos industrializados, que não ofertam muito nutriente para o nosso corpo, de índice glicêmico alto, a gente evita, tá? Mas isso varia muito e vai muito de acordo com o objetivo. Então, se o objetivo, por exemplo, é rendimento, uma batata doce antes do exercício é interessante. Se o intuito é ganho de massa, um carboidrato de alto índice glicêmico no pós-treino pode ser interessante, associado a uma fonte interessante de proteína. Tá, entendi. Então, isso, na verdade, vai ser muito relativo, de acordo com o objetivo, que eu não sei qual é nesse caso. Se ele é simplesmente um praticante de natação, eu colocaria um carboidrato associado a uma proteína e uma gordura boa num pré-treino, por exemplo. Então, isso varia muito do objetivo, mas assim, isso é importante. Não é que o carboidrato de alto índice glicêmico, ele vai ser ruim. A gente precisa pensar no contexto. Então, o exemplo que eu dei, a pessoa toma, em geral, um copo de suco de manhã e um pão francês com manteiga, aí realmente ela precisa avaliar isso, porque daí ela está só consumindo alimento de alto índice glicêmico. Perfeito, isso é um problema. Colocação. Vamos falar da tapioca, então. Tapioca, acho que a gente tem aqui, né? A tapioca, é bonita a tapioca, né? Eu acho que não tem a tapioca, mas ela é alta, né? É alta. É tipo pãozinho, assim, né? É. Que é uma farinha, um pouco mais né? baixo, mas é. Pois é. Comer a tapioca do jeito que ela tá ali, bem branquinha assim, bem bonitinha, não é vantagem. Não, na verdade, assim, como que ela pode ser uma vantagem? Então, se eu consumir aquela tapioca com 2 ovos mexidos dentro, já se torna mais interessante. Tá. Agora, se eu consumir uma tapioca com uma fatia de queijo,
Não vai mudar muito. Com uma banana no meio, então menos ainda. Aquela ali você botou quinoa? Aquela ali é uma tapioca com a fibra, né? Porque a gente falou que a fibra, quando ela tá presente numa refeição com carboidrato de alto índice glicêmico, ela retarda a velocidade, tá? Mas mais interessante do que a fibra na tapioca é você colocar uma fonte de proteína. Aí você consegue segurar ainda mais esse índice. Entendi. Mas então, as calorias estão mantidas e a quantidade, a carga glicêmica também. Porque exatamente. Pra tapioca ficar assim, ela precisa daquelas colheres. Não dá pra diminuir o número de colheres. Exatamente. A não ser que você diminua o tamanho da tapioca. Então vamos ao momento. Vamos responder a pergunta que eu deixei no início da pauta. O que vocês acham? Que é melhor avaliar o índice glicêmico ou a carga glicêmica dos alimentos? O que você acha, vai? Cara dele de que não prestou atenção aqui, que você tá falando aí, a cara dele assim, ó. O índice. O que você acha, Juju? A cara dela. E agora? O que você acha, Glaucia? Depois de tudo, o índice também? Índice, todo mundo tá votando o índice. Eu não posso votar. Eu não posso votar porque normalmente eu sei algumas respostas, então eu não posso falar. Diga. A carga. É a carga, gente, a quantidade. Porque, na verdade, viu como é pegadinha que eu segurei até o final da pauta? O índice, você comer isso aqui, ó, só essa pontinha aqui, acabou. Agora você comeu pãozão. É a carga. Ele inteiro é a carga. Na verdade, a carga, ela é um dado muito mais específico, né? Porque ela contabiliza não só o índice, mas a quantidade do que é consumido. Então, e isso é o que, se você parar pra pensar, faz muita diferença, né? Então, por exemplo, 100 gramas de melancia tem tanto de carga. Aí você fala, nossa, essa carga tá alta. Quero diminuir essa carga. Você come 1/3 desse pedaço que tem essa carga, certo? Sim, ou você faz um suco com a melancia, por exemplo, você vai ter uma carga alta, enquanto que em uma fatia... Morder a melancia tem... Sim. Gente, que aula, hein? Eu sabia que ia pegar, mas eu sei que quem tá assistindo... No final, esse lance de carga é muito legal, porque é a quantidade, olha lá, pegadinha. Mas temos que estar atentos ao índice quando a gente tá falando aí de alguém... Sem dúvida. Que tá bombando esse pâncreas, né? Que na foi verdade, o alerta que não você tem deu. nenhuma questão... na verdade, as duas coisas são importantes, mas não dá pra gente isolar, né? Porque se você pensa em um alimento... até quando a gente fala, por exemplo, de dieta low carb, alimento low carb. Abacate é um alimento low carb? Não necessariamente se ele estiver dentro de uma dieta cheia de carboidrato. É verdade. Então, na verdade, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Entre a quantidade que você está consumindo e principalmente no dia. Você conta, então, tanto de carboidrato ao dia e o índice que isso está te gerando. Então, quantos picos de insulina versus a quantidade de carboidrato você está tendo durante o dia. E aí, o impacto que você vai ter na sua saúde. E o quanto você está gastando. Exato. Porque, de repente, a pessoa vai correr 40 quilômetros, vai ter maratona logo mais. Se ela comer um desse, nem na metade da maratona já foi embora. Nos 10 primeiros quilômetros já foi, né, Nath? Então, também aquele lance da gente saber... o que a gente vai fazer depois de ter ingerido tal alimento. E dentro daquilo, né, quanto mais saudáveis, mais íntegros, mais naturais forem os alimentos, sempre melhor, independente do índice glicêmico. Porque às vezes a gente acha o índice glicêmico de uma banana alto perto de um alimento, de uma gelatina, por exemplo, que tem um índice glicêmico baixo. Então, por isso que é uma questão relativa. Então, não que você tenha que fugir do índice glicêmico alto, mas saber em qual momento usar e como utilizar. E prestar atenção na carga, que é a quantidade. Se ela tá alta, é porque 100 gramas daquilo é muito. Tem que usar um pouco da inteligência com as informações. Exato, bom senso, né? É demais, né? Adoro. Natália Colombo, nossa nutricionista funcional, quase doutorada. Vai lá conhecer todo o trabalho dela no Insta, @doutora, abreviado, Natália Colombo. Ou pelo site www.nc de Natália Colombo, nutre, com E no final, .com.br. Obrigada mais uma vez. Carol.